Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito que o deputado Manuel Andrade faça a chamada dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benedito Tavares. Presente. Deputado Antônio Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Perineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado José Admar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Presente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Marco Lima. Presente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miquel Paz. Presente. Deputado Filipelli. Presente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Gerardo Magela. Presente. Deputado Zé Edmar. Presente. Graças a Deus. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura de expedientes que se encontram sobre a mesa. Ata da 51ª sessão extraordinária, em 30 de junho de 95. Abertura, ordem do dia. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 432/95, que autoriza o Poder Executivo Local. Item 2, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 852/93, e autoria do deputado Gerardo Magela e Lúcia Carvalho. Ata da 52ª sessão extraordinária em 30 de junho de 95. Ata da 53ª sessão extraordinária em 30 de junho de 95. Ata da 54ª sessão extraordinária em 30 de junho de 95. Ata da 79ª sessão ordinária em 29 de junho de 95. Ata da 44ª sessão extraordinária em 27 de junho de 95. Terminou? Senhor presidente, pela ordem. Terminou de ler essas atas ou não? Tá? Você está com recesso mental ainda? Ata da 45ª sessão em 27 de junho de 95. Ato da 46ª sessão extraordinária em 28 de junho de 95.
Ata da 40ª sessão, 46ª sessão extraordinária, 28 de junho de 95. Ata da 47ª sessão extraordinária, 28 de junho de 95. Ata da 48ª sessão extraordinária, 28 de julho de 95. Ata da 49ª sessão extraordinária em 29 de junho de 95. E ata da 50ª sessão extraordinária em 29 de junho de 95. Com a palavra o deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura das atas e dada como lida e aprovada. A presidência acata e dá como lidas as atas aqui referidas e aprovadas. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Ofício número 517. De autoria do senhor ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Encaminho em anexo cópia da moção número 1, de 28 de junho de 95, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, aprovada por ocasião da 17ª reunião extraordinária do mencionado Conselho, referente à criação da cidade estrutural. Mensagem número 84, do senhor governador Cristóvão Buarque. Comunica a Vossa Excelência que exerci o direito do veto total ao projeto de lei 557 de 1992. Mensagem número 80. Comunico a Vossa Excelência que resolvi vetar integralmente o projeto de lei 394/92, que estabelece prazos para pagamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano, IPTU, no Distrito Federal. Governador Cristóvão Buarque. Mensagem 86. Tenho a elevada honra de comunicar que sancionei o projeto de lei 478. Governador Cristóvão Buarque. Mensagem 87. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, ao sancionar o projeto de lei 277/95, exerci o direito de veto parcial que incidiu sobre o artigo 1º, no que se refere à alteração dos artigos 9º e 12, e no que se refere à alteração do artigo 18, inciso 2, e as alíneas A e B, do inciso 3º e no artigo 2º, na sua íntegra. Governador Cristóvão Buarque. Mensagem 88. Tenho a elevada honra de comunicar que sancionei o projeto de lei número 17/25, que dispõe sobre a transferência do acervo de informações do Centro de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública para o Arquivo Público do Distrito Federal. Mensagem 90, do senhor governador Cristóvão Buarque. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 429/95. Mensagem 91. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 381/95. Governador Cristóvão Buarque. Mensagem 92, do senhor governador Cristóvão Buarque. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 476/95. Mensagem
número 93, do senhor governador Cristóvão Buarque. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 212/95. Mensagem 94, de autoria do senhor governador Cristóvão Buarque. Comunico a Vossa Excelência que exerci o direito de veto total ao projeto de lei 1267/94, que cria a agrovila Basevi, na área rural número 3 da região administrativa de Sobradinho RA 5, e da outras providências. Mensagem 95, de autoria do senhor governador Cristóvão Buarque. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, ao sancionar o projeto de lei 402, exerci o direito de veto parcial que incidiu sobre os artigos 3º, 4º e 5º. Mensagem /96, do senhor governador Cristóvão Buarque. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que exerci o direito de veto total ao projeto de lei 422/95, que dispõe sobre a obrigatoriedade de impressão na Carteira Nacional de Habilitação, expedida pelo Departamento de Trânsito Federal, da opção expressa pelo cidadão brasileiro na frase sou/não sou doador universal de órgãos, e da outras providências. Mensagem /97, do senhor governador Cristóvão Buarque. Comunico a Vossa Excelência que exerci o direito de veto total ao projeto de lei 123/95, que autoriza o governo federal a parcelar a devolução da remuneração das férias dos servidores de administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal e da outras providências. Mensagem 98, do senhor governador Cristóvão Buarque. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei /466/95, que institui no Distrito Federal o Prêmio Candango de Cultura. Mensagem 99, do senhor governador Cristóvão Buarque. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 1289. Mensagem número 100, do senhor governador Cristóvão Buarque. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 452, que cria o programa de poupança, escola e da outras providências. Mensagem 101, do senhor governador Cristóvão Buarque. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 84. Mensagem 102, do senhor governador Cristóvão Buarque. Comunico a Vossa Excelência que exerci o direito de veto total ao projeto de lei 1339. Mensagem 103, do senhor governador Cristóvão Buarque. Comunico a Vossa Excelência que exerci o direito de veto total ao projeto de lei 248. Mensagem 104, do senhor governador Cristóvão Buarque. Comunico a Vossa Excelência que exerci o direito de veto total ao projeto de lei número 188. Mensagem número 105, do senhor governador. Comunico a Vossa Excelência que nos termos dispostos do parágrafo 1º do artigo 74, combinado com o inciso 9º do artigo 100 da Lei Orgânica Federal, exerci o direito de veto total ao projeto de lei 184, que disciplina as atividades de comércio varejista e armazenamento de gás liquefeito de petróleo, GLP, no Distrito Federal, quanto à segurança e da outras providências. Mensagem 106, senhor governador Cristóvão Buarque. Comunico a Vossa Excelência que exerci o direito de veto total ao projeto de lei 392/95. Mensagem 107, senhor governador Cristóvão Buarque. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que exerci o direito do veto total ao projeto de lei 426/95. Mensagem 108, do senhor governador Cristóvão Buarque. Comunico a Vossa Excelência que
exercia o direito de veto total ao projeto de lei 415/2005, que é a acrescentação do artigo 2 na lei 786. Mensagem 109, do senhor governador Cristóvão Buarque. Comunico a excelência que exerci o direito de veto total ao projeto de lei 920/93. Mensagem 110. Comunica a Vossa Excelência que exerci o direito de veto total ao projeto de lei 167/95. Mensagem 111. Do senhor governador Cristóvão Buarque. Comunica a Vossa Excelência que nos termos previstos no artigo 34, federal, exerci o direito de veto total ao projeto de lei 47, que dispõe sobre as escalas dos policiais e bombeiros de Teste Federal. Mensagem 112, senhor governador. Comunica a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 404/95. Mensagem 113. Senhor governador, comunico a Vossa Excelência que exerci o direito de veto parcial ao projeto de lei 431/95. Mensagem 114. Senhor governador, comunico a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei de número 434/95. Mensagem 115. Comunico a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 852/93. Moção do deputado Lão Aires. Reivindica a providência ao governo federal para, através do DETRAN e da administração regional de Ceilândia, proceder à execução de retorno na via MN2 nas proximidades do cruzamento da via MN1 e da RA 9. Projeto de lei, deputada Lúcia Carvalho, dispõe sobre a realização de exame de DNA para instruir processo de reconhecimento de paternidade. Projeto de lei, de autoria da deputada Lúcia Carvalho, dispõe sobre a denominação das escolas da rede pública DF. Moção do deputado Tadeu Filipelli. Reivindica a providência junto ao Poder Executivo para que sejam sanados os problemas operacionais do Hospital Regional de Sobradinho. Moção do deputado Filipelli. Reivindica ao Poder Executivo a construção de poço artesiano na escola classe do Engenho das Lajes. Projeto de lei, deputado Filipelli, dispõe sobre a obrigatoriedade de autorização prévia declarativa para a colocação ou construção de monumentos, esculturas e similares em logradouros públicos de Brasília. Projeto de lei, deputado Filipelli, autoriza o transporte público alternativo federal a utilizar veículos que especifica e dá outras providências. Projeto de lei, deputado Filipelli, altera o dispositivo da lei 867, de 28 de junho de 95, que dispõe sobre a manutenção de linhas de ônibus no período noturno e dá outras providências. Projeto de lei, deputado Tadeu Filipelli, autoriza o Poder Executivo a destinar o imóvel que especifica a Biblioteca Comunitária do Setor O, na Ceilândia, região administrativa 9, e dá outras providências. Projeto de lei, de autoria do deputado Luiz Estevão, da nova redação, parágrafo 2º do artigo 7 da lei 194, de 4 de dezembro de 91, e acrescenta o parágrafo 3º. Projeto de lei, deputado Luiz Estevão,
permite a utilização e ocupação de áreas públicas contíguas aos blocos comerciais dos setores comerciais locais sul e norte, para a implantação de garagens subterrâneas de Brasília, RA1. Projeto de lei, deputado Luiz Estevão, cria o programa de financiamento habitacional para os servidores do Distrito Federal. Moção, deputado Renato Rainha, hipoteca a solidariedade aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que, através do presidente da Associação dos Praças, reivindica a utilização de um rodízio entre as corporações militares, na escolha feita pelo seu governador para a ocupação do cargo de chefe da Casa Militar, do gabinete do governador. Projeto de lei, deputado Renato Rainha, dispõe sobre o lazer em vias públicas no Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Renato Rainha, cria a obrigatoriedade da oferta de cursos de prevenção a acidentes domésticos e de primeiros socorros no Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Maria José Maninha, autoriza o Poder Executivo a transpor a especialidade de agente de portaria do cargo de assistente básico de saúde para o cargo de assistente intermediário de saúde. 2. Da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputada Maria José Maninha, autoriza o Poder Executivo a incluir os servidores titulares do cargo de assistente intermediário de saúde 1 na especialidade de anatomia patológica, eletrocardiografia, eletroencefalografia, fisioterapia, auxiliar de nutrição, ortopedia e gesso no cargo de assistência intermediária de saúde 2. Projeto da deputada Maria José autoriza o Poder Executivo a criar a especialidade técnica em prótese dentária no cargo de assistência intermediária de saúde 2, na carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, do quadro pessoal da Fundação Hospitalar do DF. Projeto de lei da deputada Maria José autoriza o Executivo a criar a especialidade técnica em manutenção de equipamentos odontológicos no cargo de assistente intermediário de saúde 2, na carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no quadro pessoal da Fundação Hospitalar do DF. Deputada Maria José, projeto de lei autoriza o Poder Executivo a criar a especialidade de atendente de consultório dentário no cargo de assistente intermediário de saúde 1, na carreira Assistência Pública à Saúde do DF, do quadro pessoal da Fundação Hospitalar. Projeto de lei, deputada Maria José Maninha, autoriza o Poder Executivo a criar a especialidade técnica em higiene dental no cargo de assistente intermediário de saúde 2, na carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no quadro pessoal da Fundação Hospitalar do DF. Projeto de lei, deputada Maria José, torna obrigatório a manutenção das paradas de ônibus no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Luiz Estevão, define os critérios para alvará de licença para residências unifamiliares e da outras providências. Projeto de lei, deputado Luiz Estevão, autoriza a concessão de obra pública do local que menciona e da outras providências. Projeto de lei, deputado Luiz Estevão, institui o programa de parceria entre o governo do Distrito Federal e entidades privadas para a concessão de serviços médicos na forma que especifica. Projeto de lei de autoria do deputado Luiz Estevão institui o programa de parceria entre os governos federal e entidades privadas para a concessão de serviços médicos na forma que especifica. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão surge os efeitos do decreto 10.923, de 18 de novembro de 87, do governador do Distrito Federal. Projeto de lei do senhor deputado Manuel de Andrade dispõe sobre a transformação das comerciais leste entre as quadras 37, 38, 40 e 41 do setor leste do Gama em uma única via de acesso e da outras providências.
Projeto de lei, deputado Xavier, institui incentivo em eventos culturais e esportivos para idosos com idade acima de 60 anos. Projeto de lei de autoria do deputado Adão Xavier, Luiz Estevão, Adão Xavier e Tadeu Filipelli. Dispõe sobre a concessão de uso de bens públicos a entidades que menciona. Requerimento, deputado Cláudio Monteiro, requer a tramitação conjunta dos projetos de lei 345/95 e 692/92. Recurso de outro deputado Marco Lima. Nos termos do parágrafo único do artigo 30 do Regimento Interno da Câmara Legislativa, requeremos que o presente recurso seja submetido à apreciação do plenário. De autoria do deputado Marco Lima. Recurso do deputado Marco Lima. Nos termos do parágrafo único do artigo 30 do Regimento Interno da Câmara Legislativa, requeremos que o presente recurso seja submetido à apreciação do plenário. Referente ao projeto de lei 1221/93, de autoria do deputado Vazinho Derrori. Projeto de decreto legislativo, de autoria do deputado Marcos Arruda, concede o título de cidadão honorário de Brasília, pós-mortem, ao senhor Honestino Monteiro Guimarães. Requerimento, deputado Leon Aires, solicita informações ao senhor secretário de Administração do Distrito Federal sobre o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do DF e PASF. Moção do deputado Daniel Marques, reivindica a providência junto ao Poder Executivo para a construção de quadra poliesportiva na SQS 404, região administrativa de Brasília. Moção, deputado Daniel Marques, reivindica a providência ao Poder Executivo para a instalação de água potável nas agrovilhas do Núcleo Rural Jardim, Colônias Agrícolas Lamarão e Quebrada dos Neres, região administrativa do Paranoá. Moção, deputado Daniel Marques, reivindica a providência junto ao seu governador para a construção de calçada e implantação de iluminação pública no acesso das quadras octagonais 7 e 8 ao comércio local daquela comunidade. Indicação, deputado Jorge Cauí, sugere ao seu governador a extensão do benefício de alimentação aos servidores aposentados nos termos da Lei 786, de 7 de novembro de 94. Projeto de lei, deputado Maria José, cria o Programa de Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito do Distrito Federal. Senhoras e senhores deputados, esta presidência inicialmente quer dar a todos boas-vindas a este segundo semestre de trabalho legislativo. Nós entendemos que no primeiro semestre coube a esta casa a normalização do funcionamento, passando por resolver problemas administrativos, por fazer funcionar todas as suas comissões, mas principalmente coube a todos nós, no primeiro semestre, a defesa do poder legislativo como um poder autônomo, independente, e que pudesse cumprir com as suas responsabilidades junto à sociedade do Distrito Federal. Para o segundo semestre, acredito que uma série de desafios estão a nos esperar. O primeiro grande desafio
é romper com o corporativismo em todos os seus sentidos. Corporativismo, seja das nossas categorias profissionais, seja dos 24 deputados como um corpo. Os interesses da sociedade têm que estar acima dos interesses das corporações. Nós temos claro que os interesses das corporações têm que ser aqui defendidos, têm que ser aqui colocados para debate, mas eles não devem superar os interesses maiores de toda a sociedade. Eu compreendo também que algumas questões fundamentais para o Distrito Federal devam ser debatidas como prioridade nesta casa. E quero, inclusive, sugerir aos senhores e senhoras deputados que nós estabeleçamos uma agenda de discussão para que nesta agenda questões como a regularização dos condomínios tenha prioridade para debate. Mas não adianta colocarmos como prioridade se não estabelecermos uma agenda. Eu quero propor a todos os líderes partidários que nós estabeleçamos como limite o dia 30 de setembro para que nós possamos votar aqui em regime de prioridade, não simplesmente regime de prioridade regimental, mas regime de prioridade política, que todos os líderes, independentemente se o governo do Distrito Federal está ou não tomando posições a esse respeito, que a Câmara chame para si o debate sobre a questão da terra no Distrito Federal, especialmente sobre os condomínios. Sem discriminação, sem que qualquer deputado queira ser pai ou mãe da ideia melhor, sem que nós tenhamos que deixar de avaliar as propostas dos outros. Eu compreendo que a questão da terra deve passar por um debate e uma busca de consenso entre os 24 deputados. Proponho, portanto, que os líderes partidários possam estabelecer como fundamental a votação dos projetos que dizem respeito às questões fundiárias até 30 de setembro. Mas também compreendo que nós devamos discutir e resolver de uma vez por todas a questão do Código de Ética dos parlamentares. Chegou o momento, com todas as experiências, positivas ou não, que tivemos no segundo semestre, no primeiro semestre, digo, de votar agora um Código de Ética que seja buscado pelo consenso ou pela vontade da maioria desta casa. Mas eu queria deixar um apelo a todos os deputados. Hoje, o Distrito Federal vive sob a ameaça do corte das verbas federais. O fim dos repasses federais significaria, para o Distrito Federal, o estabelecimento do caos. Levaria a área de segurança pública, da educação e da saúde ao desastre total. Compreendo que a tarefa de defender a autonomia financeira do Distrito Federal, como já dizia isso aqui há 3, 4 anos atrás, quando estava na oposição, não é uma tarefa de um partido político, de um governador ou de um deputado. É uma tarefa de toda a sociedade do Distrito Federal e cabe a nós, os deputados distritais, a Câmara Legislativa, tomar a dianteira neste processo. Nós temos que, independentemente dos partidos a que pertençamos, da nossa posição com relação ao governo federal ou ao governo do Distrito Federal, que assumir a bandeira, erguê-la o mais alto que conseguirmos e fazer o Congresso Nacional e o Presidente da República perceber que o corte das verbas para o Distrito Federal
é um ataque à soberania do povo do Distrito Federal. E a Câmara Legislativa tem que assumir o seu papel, independentemente dos partidos a que pertençamos. No passado, independente das posições de oposição ou não, nós sempre cerramos fileiras, junto ao ex-governador Joaquim Roriz, junto à bancada ex-governista nesta casa, na busca da garantia dos repasses. Hoje a situação é pior. Há uma ameaça do governo federal de suspender os repasses ou de exigir a contrapartida do Distrito Federal para esses repasses. Isso significará o caos para o Distrito Federal. Nós entendemos que a oposição, a situação e aqueles parlamentares que se posicionam como independentes devam colocar sobre todas as nossas divergências a defesa do Distrito Federal como um objetivo maior. Eu entendo que a Câmara Legislativa deve ir ao governo federal, ao Congresso Nacional, na busca de solução para estas questões. Estaremos propondo aos líderes, estaremos propondo a todos os deputados ações que venham somar a todas as iniciativas que o governo, que o movimento sindical, que as entidades empresariais venham a tomar nesse sentido. Quero chamar a todos os deputados para que assumam a luta pela autonomia financeira do Distrito Federal como a luta maior que esta Câmara há de estabelecer neste segundo semestre, até a aprovação de uma solução definitiva, que pode ser a já proposta por diversos deputados de criação do Fundo do Distrito Federal, ou outra que venha a ser debatida com toda a sociedade. Entendo que esta é a posição que devamos assumir, independente das nossas posições partidárias. Dou, portanto, as boas-vindas aos senhores e senhoras deputados, desejando que nós possamos, na polêmica ou no consenso, ter uma convivência de respeito que engrandeça o poder legislativo do Distrito Federal neste segundo semestre. Sejam bem-vindos, que tenhamos sucesso no nosso trabalho. Muito obrigado. Passamos ao pequeno expediente e ao comunicado de líderes, concedendo a palavra ao senhor deputado Peniel Pacheco. Informo aos senhores líderes que o tempo é de 2 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu não poderia também deixar de trazer aos nobres pares a minha saudação de boas-vindas a todos, depois deste recesso sem atividade no plenário desta casa, mas certamente com outras atividades paralelas. Eu gostaria muito de reforçar as palavras ditas pelo presidente desta casa, de que este segundo semestre deve ser o início de uma nova etapa do poder legislativo local. Entendemos que o legislativo é mesmo uma casa de discussão, de debates, e é natural que seja assim. Eu diria até que, se esse legislativo não tivesse esta característica, ele seria um legislativo desfigurado, descaracterizado até. É muito importante na democracia que haja discussão, mas vamos buscar dentro dos debates e das discussões manter um nível de harmonia e de pleno companheirismo para que nós possamos traduzir nas nossas ações e palavras aquilo que se espera de uma casa de leis, o respeito às opiniões contrárias, porque certamente não se consolidará a democracia estabelecendo opiniões unilaterais. Não se poderá fortalecer o processo político sem que se haja respeito às opiniões contrárias e divergentes. Eu, portanto, gostaria de trazer aqui
as palavras de boas-vindas, ao mesmo tempo em que conclamo todos os nobres pares a continuarmos, cada um de per si, dentro da sua própria visão e das suas características, realizando o melhor de si, para que o Distrito Federal possa ver nesta casa uma casa voltada para buscar especialmente os interesses legítimos da nossa comunidade. Eu desejo que depois de alguns momentos de lazer, quem sabe, de férias, de descanso, nós possamos estar mais preparados agora para reiniciar os trabalhos, buscando fazê-lo da melhor maneira possível e com a cabeça fria, porque quem esquenta a cabeça é palito de fósforo, e mesmo assim morre queimado. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, a galeria aqui presente, é com muita alegria, senhor presidente, que eu ouvi as suas palavras de incentivo e as palavras de união a todos. Eu espero que quando voltarmos no mês de fevereiro do ano que vem, nós tenhamos também a mesma alegria de encontrar os colegas e companheiros deputados por não termos plantado discórdia e nem inimizade. Por isso é que eu faço um alerta a todos, que nós todos iniciemos o segundo semestre com a paz do Senhor implantada em todos os corações. E queria parabenizar aqui os meus amigos que estão apoiando o veto do governador da estrutural. Eu acho, senhores, que hoje estão aqui presentes na galeria, que a causa estrutural não é a causa política, é uma causa de agressão a Brasília. E por ser uma agressão a Brasília, é que eu concito a todos os deputados para refletir e nós sairmos juntos num consenso dos 24 deputados, no sentido de que seja dado uma nova orientação estrutural, mesmo que ela permaneça como uma preservação ecológica por tempos e mais tempos, proibindo até mesmo dos empresários ali entrarem. Eu acho que a estrutural é uma causa de Brasília e que nós não podemos acabar com o patrimônio ecológico de Brasília, querendo implantar ali moradias para aqueles necessitados e também, talvez, para empresários que nós possamos levar para cidades satélites, aonde já tem os seus assentamentos e não tem empregos. Um minutinho para terminar, senhor presidente. Quero também mandar uma mensagem àqueles que estão sendo atacados pelos salários. Eu não acho que os salários são altos, eu acho que o povo é que está ganhando pouco, que nós estamos ganhando pouco e que nós não podemos mexer em salários que fizeram jus àquele provento. E quero também dizer, para terminar, senhor presidente, que inicio com uma angústia muito grande no meu coração, porque vejo o Outubro Negro chegar e o Palácio do Buriti sem condições nenhuma de mostrar uma figura financeira diferente, e estou apreensivo pelos salários dos funcionários públicos para o mês de outubro, porque o governo no primeiro semestre nada fez que pudesse mudar o panorama, apenas demonstrou uma incapacidade na área financeira capaz de levar ao caos o funcionalismo público. Agradeço, senhor presidente, por esta meditação e meus parabéns pelo primeiro semestre, pelo sentido imparcial que Vossa Excelência dirigiu essa casa. Espero que o governador nos dê uma mensagem também de amor e de tranquilidade para o funcionalismo. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Quem é?
Senhor presidente, nobres deputados, inicialmente gostaria de desejar-lhes um feliz regresso a essa casa, juntamente com os servidores da Câmara Legislativa, que todos nós tenhamos um trabalho profícuo em prol da nossa sociedade, em prol do Distrito Federal. Eu tenho sido um dos deputados que mais tem criticado a ausência da política habitacional do governo do Distrito Federal. Tenho, inclusive, estudado muito alguns documentos elaborados pelo governo no sentido de criar essa política habitacional. Muito bonitas são as ideias. Poucos ou nenhum tem sido o ato do governo no sentido de implantar essa política habitacional. Eu acho que essa política precisa ser executada de forma firme e urgente, sob pena de a cada dia termos aí uma nova invasão de área pública no Distrito Federal que tanto tem preocupado a nossa população. Então, com base nisso, e puxando o governo para essa discussão, eu estou apresentando um projeto de lei que acredito que desestimulará completamente a invasão de áreas públicas no Distrito Federal. O projeto visa fixar critérios para coibir a invasão de áreas públicas no DF e diz, resumidamente, o seguinte, que todo inscrito na X que invadir áreas públicas para fins de moradia perderá imediatamente 30% dos seus pontos no cadastro do IDAB. E após notificado a deixar a área pública, não a deixando em 48 horas, perde permanentemente a possibilidade de ser contemplado com área habitacional no Distrito Federal. Ele vai mais longe. Ele diz que aquele que não é inscrito que invadir a área pública, que após notificado pelo órgão competente, não deixar a área pública em 48 horas, fica permanentemente proibido de perceber unidade habitacional do governo do Distrito Federal. E estende essas proibições e essas penalidades, eu estou concluindo, senhor presidente, ao cônjuge do invasor. Diz também os critérios para que a gente obedeça com rigor os critérios do IDAB com relação à lista para que os mais necessitados eles sejam atendidos. Não estou querendo com isso apresentar um projeto pronto. Eu estou querendo chamar o governo e a oposição a discutir esse projeto, a dar um basta à invasão de área pública, a ter uma política habitacional séria para que a gente possa contemplar aqueles que precisam com um lote, com a sua casa, que é a coisa mais fundamental para um homem, e dar um basta àqueles que querem especular com o patrimônio público. Peço aos meus pares que, juntamente comigo, discutam de forma séria esse projeto que eu entendo que trará grande benefício para Brasília. Obrigado. Muito bem, rainha. Discutir sério, dentro daquela proposta. Concedo a palavra ao deputado Xavier, ao mesmo tempo que passo a presidência ao deputado José Edman. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar mais uma vez a casa durante esse recesso. Nós sofremos muito com os ataques, as irresponsabilidades que muitas vezes o governo demonstrou durante esse recesso, tendo com o povo. E eu quero aqui, senhor presidente, registrar a nossa indignação contra as medidas do governo durante esse recesso. E uma delas que muito prejudicou o povo de Brasília, em especial aqueles que têm uma religião, aqueles que crêem em alguma coisa. Senhor presidente, o governador, ou seja, o presidente da Terracap, doutor Bassu, no último dia, no dia 6 de junho, ele publicou no Correio Brasiliense a retomada de 116 terrenos de áreas públicas, de terrenos concedidos às igrejas no Distrito Federal, que foram concedidas no governo passado. Olha,
Isso demonstrou claramente que foi uma atitude de querer denegrir a imagem do governo passado. E eu tenho sempre dito que nós não podemos viver no passado. O governo tem que olhar para frente e não pode de maneira alguma perseguir as entidades que têm prestado um relevante serviço a Brasília. Senhor presidente, não poderia deixar de passar em branco nesta primeira sessão legislativa de abertura dos trabalhos no segundo semestre da Câmara a minha posição de apoio incondicional aos templos evangélicos, às igrejas e às entidades beneficentes, que viram, no último dia 6 de julho, o presidente da TerraCap, José Roberto Bassul, cancelar todas as concessões de uso de terras concedidas no governo anterior. Ao cancelar as concessões, a TerraCap também estipulava que os terrenos fossem desocupados num prazo de 30 dias. Olha, a movimentação que todos os envolvidos foi de imediato. A posição minha, como deputado distrital, foi de dar total apoio à cruzada, aonde empreendemos que desde aquele momento, para que o governador Cristóvão Buarque revisse a sua posição de intransigência diante do desespero dos que teriam suas casas de oração derrubadas. A radicalização do governo em relação a fazer cumprir as leis não deixou espaço para que ele meditasse sobre os benefícios que a igreja traz para toda a sociedade. A pressão das igrejas para que tal medida arbitrária não fosse executada trouxe excelentes resultados. E o governador voltou atrás na sua decisão. Vitória da igreja. Cristóvão sensibilizou-se com a movimentação durante todo o mês de julho de pessoas envolvidas no assunto, protestando em várias emissoras de rádios, jornais e canais de televisão. Preocupado com a repercussão de mais uma atitude impensada e arbitrária, Cristóvão cedeu. Cedeu por quê? Porque reconheceu o seu erro e a clara intenção de manchar a imagem do governo anterior. Que no momento de apoio às entidades religiosas e de fins sociais, teve a feliz oportunidade de fazer a concessão de uso para que elas pudessem ocupar os terrenos e nelas desenvolvessem o seu trabalho. Mais uma vez, o seu governador não pensou em construir as obras que se faz tão necessárias no Distrito Federal. E sim, em derrubar templos e igrejas que não têm outro fim a não ser levar a palavra àqueles que necessitam de uma palavra de fé e de esperança. Mas, mais uma vez, o governo do Distrito Federal tentou perseguir um segmento que tem construído, que tem ajudado o povo de Brasília. Mas a luta desse povo foi maior. E o governador, sensível a eles, porque não pôde resistir à pressão desse povo que foi para a rua, cedeu e prometeu diante de mais de 200 pastores que não ia mexer mais nenhuma igreja no Distrito Federal. E nós vamos fiscalizar para que o governador realmente cumpra a sua promessa diante de mais de 200 pessoas, de não mais perseguir as igrejas no Distrito Federal. Senhor presidente, eu quero agradecer e quero parabenizar o governador por ter voltado atrás e entendido esta causa, que esta causa realmente ela ajuda o governo, ela ajuda a sociedade. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Odilon Aires. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, servidores desta casa, nossos pares, quero pedir a Deus que este semestre possamos fazer um trabalho
mais voltado para a comunidade, defendendo os interesses de Brasília. O nosso assunto hoje, senhor presidente, é projeto Colo 2, Caça Marajás. Eu considero um fato histórico na política brasileira, duas frases que marcaram a nossa vida. Maracutaia, do então presidente, a presidência da República, Lula, Maracutaia. E na campanha do Colo, Caça Marajá. Então, duas frases em busca de votos. E Maracutaia que o Partido dos Trabalhadores tem feito no Distrito Federal. E agora o projeto Colo 2, que é Caça Marajás. Ridículo ler no Correio Brasiliense rotular um servidor da carreira de Estado de Marajá com crachá no peito, como se fosse um voto de um deputado, como se fosse a divisa do coronelismo. E é isso que o senhor governador está pregando hoje junto à sociedade de Brasília. Seria melhor, senhora deputada Lúcia Carvalho, fazer crachá para os professores, salário de miséria, de desgraça, de fome. Portanto, quero trazer aqui da tribuna um manifesto que estou fazendo aos auditores fiscais, aos conselheiros do Tribunal de Contas da União, do DF, aos subprocuradores, homens que estudaram, que lutaram para defender o Estado e a cidadania. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o governo Cristóvão, em uma prova, mais uma vez, de insensatez política e agora de desconhecimento do direito administrativo, faz divulgar de forma assintosa em um de nossos jornais relação nominal de possíveis marajás, projeto Colo 2, do complexo administrativo do GDF. Pensava ainda o mesmo governador, com o seu espírito belicoso, que, com esse seu ato, iria isoladamente atacar e denegrir apenas aqueles servidores nominados. Mas, em sua imprudência, o seu desconhecimento do denominado direito adquirido, foi, mais uma vez, o senhor governador atacar os órgãos do governo do Distrito Federal, de que esses mesmos servidores são oriundos, ou seja, para denegrir a imagem do nosso Tribunal de Contas, da nossa Procuradoria-Geral da República, da Secretaria da Fazenda, na figura dos seus técnicos, além de outras entidades do governo do Distrito Federal. Senhoras e senhores deputados, esse governo quer denegrir a imagem de tão propagada frase Marajá. Um servidor que, depois de galgar por cursos especializados a carreira de auditor fiscal, de analista de finanças, de procurador, ao longo de muitas décadas, um salário justo e compatível com o seu dever de Estado, de servidor público e de cidadania. É o que se pretende, o senhor governador, é incentivar o não profissionalismo do serviço público no Distrito Federal. As vantagens salariais alcançadas pelos servidores na relação publicada no Correio Brasiliense não são produto de qualquer ato espúrio, mas de conquista de anos e mais anos, e com amparo à Constituição Federal e à nossa lei orgânica do Distrito Federal. Finalmente, é de se lamentar que um governo que se diz popular, de esquerda, queria nivelar salário de nossos técnicos, de nossos profissionais superiores, com níveis por baixo, quando todos nós pretendemos que seja pelo maior salário, até como forma de incentivar o aperfeiçoamento do serviço público no Distrito Federal e no Brasil. O caos administrativo chegou antes do esperado. É com agravante
a nossa Constituição Federal e a Lei Orgânica do Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Cláudio Monteiro. Não estando presente, chamo para fazer uso da palavra o deputado Antônio José Cafu. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, um sistema social com contradições tão gritantes, como no caso do Brasil, exigirá sempre amplo debate para que o processo de formação de leis não esteja a serviço dos interesses de uns poucos. Os parlamentares, representantes do Distrito Federal no Congresso Nacional, 8 deputados federais e 3 senadores, asseguraram emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, em suma, visava a manutenção da transferência pela União de verbas destinadas à saúde e à educação, no caso do Distrito Federal. Quero aqui dizer que foi uma emenda trabalhada pela deputada Maria Laura, que teve o apoio de todos os parlamentares do Distrito Federal, e o único mérito daquela emenda era colocar na Lei de Diretrizes Orçamentárias a responsabilidade da União de repassar recursos para saúde e educação, sem que houvesse, por parte do governo do Distrito Federal, a necessidade de uma contrapartida. É preciso de dizer que o atual ministro do Planejamento, o senhor José Serra, age de maneira draconiana quando exige que municípios e estados aumentem a sua contrapartida com relação aos recursos que a União venha repassá-los. O mérito da proposta da deputada Maria Laura, excepcionalmente, em função do DF ter como inquilino os poderes constituídos da União, sem nenhum ônus direto para eles, e sim para nós, enquanto governo local. E mais, ora já dizia Cícero, que grande é a força do hábito. Aliás, a história tem assinalado o costume como força de lei, de causar estranheza, portanto, o veto presidencial, consideradas as peculiaridades de Brasília, cuja rede de saúde pública atende, inclusive, pessoas de todos os cantos do país. Quero aqui dizer que o ano passado, a Fundação Hospitalar realizou 4,5 milhões de consultas hospitalares, numa cidade cuja população, hoje, é de 1,5 milhão, 1.800.000 habitantes. Em nenhum lugar do país, o sistema de saúde cobre, com sua população, um número tão elevado. Isso significa que a saúde do Distrito Federal não atende apenas os moradores do Distrito Federal, mas a saúde do Distrito Federal atende doentes e pacientes de quase todos os estados vizinhos, de quase todos os municípios vizinhos. Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, inclusive da região sul do país. Portanto, a emenda apresentada foi fruto de muitas discussões internas e posterior acordo, inclusive com o relator, o senador Fogaça. Nossa perplexidade, porém, perde o fôlego quando passamos a analisar detidamente os sinais que vem marcando este governo. Voltamos outra vez mais, ao conflito de projetos políticos. Porque, embora seja compreensível, nunca aceitável, que os tecnicistas continuem agindo num plano acima dos acontecimentos cotidianos. Nada justifica que um intelectual perca sua consciência crítica, dê às costas a sua biografia e torne-se aliado de grupos
que baseiam sua política em falácias neoliberais como equilíbrio orçamentário, quando os Estados Unidos da América, a nação capitalista mais poderosa do mundo, tem vivido nas últimas décadas com déficit orçamentário, como excesso de demanda a provocar crise, quando bem sabemos que há excesso de dinheiro, mas na mão de 10% de privilegiados que detêm mais de 50% da renda nacional. Senhor deputado. O que há de fato é o poder econômico cujos meios propiciam fazer a cabeça de parcela da população que, autômata, vai repetindo falas estereotipadas, sem perceber que gente tem que morar, tem que comer, tem que trabalhar, ter prazer de viver e que isto jamais será possível no modelo econômico excludente. Mas que a política defendida pelo PT na busca de uma sociedade mais feliz, livre da miséria, da concentração da renda, em total desacordo com as imposições tecnocratas do atual governo federal, representa uma ameaça, se for bem à frente do Distrito Federal, e certamente o será. É impossível acender uma vela para Deus e outra para o diabo. De que lado estamos nós, distritais? De que lado está o PSDB local? O momento exige nossa intervenção, principalmente em respeito à população que nos confiou um mandato. Muito obrigado. Marcos, você deixa eu falar, pô. Só você fala. Marcos, você está muito... Chamo para fazer uso da palavra deputado Miqueias Paz. O Lúcio, você vai falar comigo? Quer falar agora? Quer falar agora? Não, essa resposta para o Cafu é da minha. Senhor presidente, senhores deputados, antes de mais nada, bem-vindo a todos para o reinício, mais esse trimestre de atividades. Um trimestre que promete de muito debate, de muita discussão, que se tornarão com certeza importantes para o Distrito Federal. E, ao mesmo tempo, gostaria de me contemporaneizar com as pessoas que aqui estão presentes em relação à cidade estrutural, pois sabemos que hoje é uma discussão extremamente importante e que nós não podemos fugir dessa raia. Temos que encarar o que é que nós queremos para o futuro de Brasília. Se é uma cidade que se propõe uma cidade planejada, ou é mais uma cidade que será um amontoado de pessoas sem perspectivas de vida, sem condições de gerar emprego, sem condições de gerar trabalho. Essa é a pergunta que a gente tem que responder no momento de votar sim ou não ao veto do governador. Mas, senhoras e senhores, no momento em que retomamos esses trabalhos na Câmara Legislativa, cabe enfatizar as consequências perversas das diretrizes e propostas colocadas em prática pelo governo federal. É sempre bom lembrar que nós, os dinossauros, não nos cansamos de denunciar a perversidade das propostas neoliberal. Mostramos que o custo dessa aventura, marcado pela irresponsabilidade, pela aliança de interesses mesquinhos, será assumida pelo povo. Prezados amigos e amigas, não se iludam com a falsa estabilidade da economia. Os indicadores sociais continuam nos empurrando para as últimas colocações em termos de qualidade de vida. As falências e as concordatas atingem níveis e patamares jamais vivenciados. E o governo FHC, o que olimpicamente mais faz é viajar, escarnece da sociedade, vocifera sua petulância e sua imperial pose de impostor com generosidade dos meios de comunicação. Faz tempo que temos denunciado, em conjunto com a UNE e a UBS, entidades representativas dos estudantes brasileiros, a transformação da educação em mercadoria. As sucessivas medidas provisórias buscaram, sob o estapafúrdio argumento de tirar o Estado da economia e do papel de polícia, deixar o campo livre para a sanha e a voracidade por lucros cada vez mais extorsivos dos empresários desse setor. E a prepotência chegou a tais níveis que agora os donos de escola não respeitam mais a justiça, o Ministério da Fazenda e partem para o mais deslavado assalto aos estudantes. Vejamos o que está acontecendo aqui em Brasília, a poucas centenas de metros do poder central. E pensemos, então, o caos e a barbárie que devem estar ocorrendo à solta por esses rincões distantes e isolados. A UNEB, Faculdade de Brasília, tem cerca de 3.000 alunos. Como toda empresa familiar, busca acomodar interesses e propiciar bem-estar a seus parentes. Como se trata de escola,
parte da premissa de que se está muito alta a rubrica das despesas. A saída é colocar mais alunos nas salas e ou aumentar as mensalidades. A planilha de custos, esta invenção hipócrita, tudo aceita e os números tudo justifica. Ainda assim, o Ministério da Fazenda desautorizou o aumento de 240% solicitado em maio de 95. Eu falei 240%. Na volta às aulas, o DCE da UNEB foi alertado da situação da cobrança desse percentual de 240% nas matrículas dos novos alunos, aqueles que ingressaram no vestibular do meio do ano. A Justiça concedeu... Um minuto para concluir, senhor presidente. A Justiça concedeu liminar, sustando o aumento, mas a UNEB não apenas insiste em cobrar este percentual criminoso de aumento, como ainda está cobrando dos alunos veteranos a diferença das mensalidades de maio e junho. E esta é a situação criada pela irresponsabilidade de um governo que, para atingir seus objetivos de desmonte do Estado, de transferência do patrimônio público para as mãos privadas de grupos e oligopólios, fez acordos e alianças com os mais variados setores. E foi assim na educação. Em troca de apoio e do dinheiro dos empresários donos de escolas, colégios e faculdades, às reformas de Fernando Henrique, deixou que estes fizessem as suas próprias leis. E pelo incentivo à prepotência, desrespeitassem eventuais atos do governo e desacatassem a justiça. A situação da UNEB é reveladora de um quadro que insiste em ocultar o caos no qual o Brasil está mergulhando. Com a palavra do nobre deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, senhores deputados, quero desejar aos meus pares que nesse regresso ao trabalho legislativo, que possamos cumprir com o nosso papel, que possamos ter êxito na tarefa de bem representar o povo do Distrito Federal. Mas, senhor presidente, senhores deputados, é exatamente neste momento que gostaria de conclamar meus pares para uma reflexão profunda sobre a crise que sobrecai sobre o Distrito Federal. Assistimos cortes dos repasses da União, cortes esses feitos nas áreas essenciais, como saúde, educação e segurança. Assistimos com um processo de recessão por que passa esse país, uma queda brutal na arrecadação do Distrito Federal. Então temos dois ingredientes extremamente perversos a abalar a sociedade do Distrito Federal. E é exatamente nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, que todos nós, independente da coloração partidária, independente de sermos ou não governo, de estarmos fazendo oposição ou darmos sustentação ao governo, é que temos a responsabilidade de pensar soluções para o DF. Até porque apostar no quanto pior, melhor, é um erro grave e é negar a representação outorgada pela população do DF. Quero chamar a todos os companheiros dessa casa para que nos debrucemos de comum acordo na busca de alternativas para viabilizar dias melhores para a sociedade do Distrito Federal. O governo do Distrito Federal, o Poder Executivo, estará externando a todo o conjunto da sociedade todas as suas dificuldades, com tamanha transparência, que nos permitirá a fazer uma avaliação plena, clara, transparente de todas essas dificuldades. Não enxergar, senhor presidente, senhores deputados,
não enxergar a dificuldade por que passa o Distrito Federal. É dar as costas